para fazer uma dieta ou estar preocupada com o seu corpo e fazer uma dieta normal quando tem uma vida destas, não é? Quando lhe caiu tudo em cima num período tão curto. E, Carlos, que explicação há para que a comida seja um refúgio tão veemente para a maioria das pessoas? Exatamente por aquilo que disse. A comida produz o quê? A tal dopamina que cria bem-estar, não é? Ou dá uma sensação de bem-estar. De bem-estar. Para uma pessoa destas, que ainda por cima tem o cérebro a mandar come, porque agora não tens energia, come, tem que se associar isto, não é? Porque isto já se sabe que é assim. Isso é o refúgio para aquela pessoa que está com um problema grave na vida, por exemplo. Porque a vida não é um mar de rosas, não é? São dois estímulos já diferentes. Tem um que é biológico, e o outro que vai ajudar, que é a vida que não corre como a gente gostava, não é? Então, mas é importante porque, efetivamente, é essencial porque quando começamos a abordar assim, começamos a olhar também então para o paciente de uma forma completamente diferente e ajuda a entender o porquê de certas compulsões. Exatamente. Isto não é uma é mesmo isso. A parte da compulsão, tudo aquilo que está associado depois à obesidade, os processos compulsivos, as fomes noturnas, tudo aquilo que nós conhecemos que está associado, está perfeitamente explicado porque é que acontece. Se a pessoa conseguir, no momento em que tem aquela crise noturna do assalto ao frigorífico, como se costuma dizer, e isso tudo, se conseguir ter, porque a pessoa nesse momento tem que comer qualquer coisa, se conseguir ter alguma coisa que não seja calórico e que sacie, resolve grande parte do seu problema. O problema é que as pessoas não pensam nisto e agarram o que têm à mão, e o que têm à mão há de ser o pão, o que se mete lá dentro, o que se mete lá dentro, tudo, não é? É o que está no frigorífico, é assim. E a pessoa deveria ter, e há oportunidade, de olhar para os alimentos e dizer, quando me der fome, se eu mastigar isto, vou ficar saciado. Eu consigo equilibrar este momento difícil. É uma regra que é importante as pessoas perceberem, muitas vezes com nutricionistas, mas atenção, com nutricionistas que estão relacionados com o tratamento da obesidade, porque há muitos nutricionistas que não estão. Têm outro tipo de trabalho, falam da obesidade, mas aqueles que estão relacionados com as equipas de tratamento da obesidade podem dar uma ajuda forte nessa área da compulsão e do equilíbrio alimentar. E Carlos, você, a Adexo, eu sei que está agora a presidir a FENDOC. Certo? Pronto, isso é assim, a obesidade é uma doença crónica, não é? Para já. Como muitas outras, já, que e são muitas. Eu gosto de dizer isto, tenho sempre esperança que deixe de ser. Eu também, mas não são e nós temos um problema porque foi criado, os doentes crónicos têm tratamentos diferentes no nosso país. Há doentes crónicos que têm tudo, desde com participação de medicamentos, pagamento das taxas moderadoras. Em alguns casos, antigamente era por inteiro, agora com uma nova legislação que saiu já não é bem assim, mas ainda tem algumas coisas, e outros não têm absolutamente nada. Por isso, a FENDOC, que neste momento junta cerca de 20 associações de doentes, está a aumentar doentes de pessoas com doenças crónicas, foi criada para criar para fazer o Estatuto do Doente Crónico e tentar propô-lo ao Governo e tentar que ele seja aprovado pelo Governo. Para quê? Para dar um equilíbrio a todas as pessoas que têm estas doenças. Porquê? Porque estas pessoas precisam de ir mais vezes ao médico, precisam de tomar medicamentos para o resto da vida, precisam de ter outros cuidados, alguns de ter cuidadores próprios, o caso da paralisia cerebral, o caso há muitas, das espondilites anquilosantes, algumas doenças reumáticas muito complicadas, que precisam de cuidadores e que precisam
por vezes também de algumas alterações a níveis laborais, porque eles podem fazer, mas precisam de ter situações adaptadas para o problema que têm. E a FENDOC surge da conversa de uma série de associações para trabalhar nesta área. O que nós estamos a fazer neste momento é criar o estatuto do doente crónico para propor ao Governo e à Assembleia da República a possibilidade de aprovarmos um estatuto que equilibre todo o range de pessoas com doenças crónicas, que infelizmente são muitas. Claro. Carlos, e vou aproveitar, já que estamos a falar aqui do Governo e das associações tentarem chegar e ter uma atitude colaborativa com o Governo e vice-versa, a saúde não está a passar um momento agradável, ou não? Já pode ter, já existiram piores, mas tivemos novamente um par de meses. Eu acho que a saúde tem sempre problemas. É uma área vastíssima, com gastos muito grandes e tem sempre problemas. Depois há governos e ministros que tratam a saúde de uma determinada maneira, há outros que tratam de outra. Eu recordo, por exemplo, que a ministra Ana Jorge pôs um programa de tratamento cirúrgico da obesidade a trabalhar e que, por exemplo, o Paulo Macedo orçamentou zero para esse programa e parou-o completamente, e depois agora o Adalberto Campos Ferreira conseguiu recuperar e pô-lo novamente em funcionamento, embora não esteja ainda a trabalhar como deve ser, e vamos tentar agora com esta nova ministra que se consiga fazer mais alguma coisa. Mas a saúde funciona assim, não é? Com estes, era bom que nós conseguíssemos ter alguma estabilidade em algumas coisas, mas... Mas, Carlos, não parece estranho? Qual é a dificuldade que um indivíduo, independentemente de ser ministro, ou de ser empresário, ou de ser qualquer outro agente da sociedade, tem a identificar que isto é um problema que é suposto ser tratado e ajudado pelo próprio Governo? Eu quando vou pegar num assunto de uma forma um bocado diferente do que é comum, eu quando o ministro Paulo Macedo veio para Ministro da Saúde, eu pensei que nós iríamos ter uma evolução no tratamento da obesidade por uma razão muito simples. Existe um estudo da Escola de Saúde Pública que diz que o tratamento, o nome do estudo é custos indiretos da obesidade. A base deste estudo dá-nos os custos de todas as doenças ligadas à obesidade, da mortalidade, do absentismo, do não sei o quê. É um estudo extraordinariamente bem feito. Professora Céu Mateus, e eu estava a falhar, não queria dizer porque estava a falhar o nome do outro senhor que fez o estudo com ela. Pronto, o meu amigo alemão está para aqui a fazer uns estragos. Mas este estudo está extraordinariamente bem feito. Fazendo uma extrapolação, porque este estudo já vai de 2004, salvo erro, ou 2006, fazendo uma extrapolação simples, nós este ano, em 2019, estaremos a gastar cerca de 680 milhões de euros. Custos indiretos, com os custos, derivados... Com os custos do tratamento das doenças associadas à obesidade. Ora bem, se tratarmos a obesidade, vamos reduzir estes custos fortemente. Por isso, isto é matemática, isto é economia, e é aqui um problema que nós pomos na mesa desta forma. E já pedimos a vários ministros e nenhum deles avançou com isso. Digam-nos qual é o retorno. Desde 2002 que se estão a fazer cirurgias de obesidade, estão tratados vários milhares de pessoas em Portugal. Não estamos a falar de meia dúzia, são vários milhares de pessoas.
em Portugal que já foram tratadas, que perderam peso, que estão equilibrados, que não passam modelos. Eu nunca hei de ser um modelo. Eu tinha 152 quilos, à volta dos 105, 106, mas mas estou controlado. E deixei de gastar uma série de dinheiro ao Estado em medicamentos que tomava para o quadro pré-diabético, para isso tudo. O que é que nós pedimos aos ministérios que eles nunca fizeram? Façam o retorno económico de o que é que estas pessoas que foram tratadas, vocês sabem quantas pessoas foram tratadas, têm o histórico todo deles, façam o estudo disto e vejam qual é o retorno económico destes milhares de pessoas nestes anos em que eles foram tratados e que perderam peso e que estão a trabalhar e que são produtivos e que estão a fazer isso tudo. Digam qual é há um retorno económico disso. E até à data não houve ninguém que quisesse fazer esse estudo. E isto é importante, não é? E talvez por ainda existir o tal estigma de acharem que é comportamental. Penso que a nível do Ministério já não. Já está ultrapassado. Eles já percebem-se isso e sabem isso, estão a acompanhar também o que se passa com a investigação e estão a acompanhar isso. Aqui o problema é essencialmente económico e enquanto os ministros e os governos olharem para a sua legislatura de 4 anos e dizerem eu tenho que funcionar nesta legislatura, as coisas estão mal. Porque há coisas que têm que se olhar num futuro longo, num futuro a 10, 15, 20 anos, não é num futuro a 4. Exatamente. Sim. Enquanto não se olhar num futuro a 4, as coisas não funcionam, não é? Então, mas porquê é que com o Paulo Macedo você estava à espera de Porque ele é um homem da economia. Não, ele é um homem E foi o que ele fez, fez as contas e cortou, ele é um homem da economia que deveria perceber que o investimento no tratamento da obesidade dá um retorno muito grande na diminuição dos custos dos tratamentos das doenças acessórias. Pois, mas lá está. São as articulares, as respiratórias, as cardiovasculares, a diabetes. Há outra coisa, a cirurgia da obesidade, o tratamento cirúrgico da obesidade via bypass, cura a diabetes tipo 2. Atenção, cura, não estamos a falar de reduz. Em muitos casos, cura a diabetes tipo 2. Neste momento já se faz uma cirurgia que não é para perda de peso, de bypass, para doentes diabetes com diabetes tipo 2, para curar esta doença. E descobriu-se isto por causa da obesidade. Exato. Agora veja, tudo isto tem um impacto económico muito grande. E eu pensava que aquele senhor que percebe de finanças, percebe de economia, ou não. Pronto, Pois, a questão é essa, eu fiquei com essa dúvida. Ou não. Claro. Porque se ele investisse aqui, ele ia reduzir drasticamente uma série de custos. Mas não é? como é óbvio, tendo a legislatura como parâmetro para eles, isto é um processo que vai decorrer até chegar ao break-even point, vai levar algum tempo. Como é óbvio, não é? É porque eles nunca pensam exatamente. Porque eu creio que eles ficam a pensar que quem vai, se for eu, se calhar implemento. Mas se eu não tiver a certeza, então lá está. É porque os resultados só vêm com o outro a seguir. Mas é isso que não pode acontecer. Claro Neste tipo de coisas não pode acontecer. E na saúde, muito menos. Não devia existir em área nenhuma governamental. Eles tinham que governar, não a pensar na legislatura deles, mas a pensar no bem-estar a longo prazo, no fundo, de todos os portugueses, não é? Olha, nós temos vídeos para ver que você nos forneceu. Sim, nós também fazemos trabalho na área da prevenção. E eu trouxe dois trabalhos que nós já fizemos há algum tempo e o cartaz do Dia Nacional que vai ocorrer e que vamos celebrar em Odivelas em 18 de maio, que é o Dia Nacional e Europeu de Luta contra a Obesidade. E na área da prevenção, nós temos vários trabalhos em escolas, em empresas, a chamar a atenção para os riscos da alimentação na adolescência, ou mesmo em termos empresariais.